Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou falar a respeito de algo que alguns consideram muito complexo, né? Que é a colocação pronominal. Colocação pronominal que ainda faz parte, né, do nosso convívio em língua portuguesa. Por que eu digo isso? Porque em Portugal essas regras foram abolidas desde a década de 70, meus amigos. Mas a gente continua. E pior ainda, né, cara? Você vai fazer um concurso público, vai estar lá no edital do concurso, né? Na programação, no que diz respeito à língua portuguesa, vai estar lá a parte sobre colocação pronominal. Então ele vai estar lá, coloca ali, coloca como aconteceu agora no concurso da Sesgran Rio, ou melhor, no concurso para o Banco do Brasil, organizado pela Sesgran Rio, eles colocaram na última parte do edital colocação pronominal. Então vamos lá então? Faz comigo aqui, eu preparei aqui o slide para a gente poder conversar a respeito. Vamos lá? Então tá. Facultatividade da colocação do pronome oblíquo átono. Só para constar, se você não se lembra, tá bom? Estes são os pronomes oblíquos átonos, tá? Pronome oblíquo átono não são os oblíquos, todos aqueles que você aprendeu, me, mim, comigo, te, ti, contigo, não. Os pronomes oblíquos chamados átonos são alguns específicos, tá? No caso de primeira pessoa aqui, o me. No caso aqui, o de segunda pessoa, o te. O de primeira do plural, o nos, não é nós, tá? É nos. Na segunda pessoa do plural é vos, não é vós, é vos. Eu tenho se, que também é um pronome oblíquo átono. O a, que tem o seu formato plural, né? A e as. O, que tem o e os. O a, sempre lembrando, né? Corresponde a ela. O corresponde a ele. E o lhe, que corresponde aos elementos que sejam pessoas acompanhados por preposição. Que daí eu vou ter o lhe e o lhes. Pois bem, hoje quero falar de algo complicadíssimo e levando em consideração a prova que se aproxima, a prova para o Banco do Brasil. Haja vista que essa prova será ministrada praticamente em todo o território nacional, né? E claro, vai ser também ministrada aqui, vai ser também realizado aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é de onde esse professor vos fala. Então vamos lá então? Vamos lá. Diz, então, duas regras sobre facultatividade que eu quero falar hoje, tá? Diz o seguinte, a colocação do pronome oblíquo, ele fica facultativo quando antes do verbo estiver um substantivo. É importante fazer uma ressalva que esta frase, primeiro, ela não pode ter nem ponto de interrogação e nem ponto de exclamação, tá? Havendo ponto de exclamação ou ponto de interrogação e o pronome oblíquo ter a possibilidade de uma posição proclítica. Por que a possibilidade? Porque você lembra, existe uma regra maior. Você não pode começar uma frase com pronome oblíquo, tá? Então, coisas do dia a dia como me empresta, me ajuda, me faz um favor, me dá uma mão aqui, entendeu? Esses elementos, essas construções, elas não existem, tá? Porque eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Sempre lembrando, nós estamos falando de gramática normativa, não estamos falando do seu dia a dia, no seu colóquio. No dia a dia, no colóquio, você pode usar. O problema é o seu concurso público, e no caso, o concurso público se aproxima do Banco do Brasil. Então, outra coisa importante, não pode ser uma frase interrogativa nem uma frase exclamativa. Por que não? Porque senão você vai ser obrigado a usar a próclise, tá? Outra coisa, essa frase não pode ser uma frase adverbial. Isso é, ela compor uma oração subordinada, adverbial, seja ela temporal, não pode, porque daí a posição proclítica será obrigatória. Agora, ela é facultativa em uma frase nominal qualquer, desde que, desculpa, uma frase verbal, né, uma oração qualquer, desde que entre o verbo, né, ou antes do verbo, esteja, no caso, um pronome, ou melhor, esteja um substantivo. E é sempre bom dizer, o substantivo ele pode ser próprio ou pode ser comum. Notem, o professor me ajudou. Então, como é um substantivo comum, eu tenho aqui um ponto final, a frase ela não é exclamativa, ela não é interrogativa. Se ela fosse interrogativa, o professor te ajudou, ela só poderia ser próclise, tá?
Como ela é uma frase afirmativa, que requer aqui apenas um ponto final, então você pode dizer tanto que o professor me ajudou, quanto o professor ajudou-me. Lembra, essa frase não pode ser interrogativa, senão a próclise. O que é a próclise? É a colocação obrigatória do pronome antes do verbo. E ela não pode também ser uma frase adverbial, isso é, uma oração subordinada adverbial. Senão a próclise será obrigatória, tá? Neste caso aqui também um ponto final, então você preferiu a posição que o pronome está depois do verbo, chamado de ênclise. Então, tanto a próclise quanto a ênclise, neste caso, estão corretas. Notem que agora eu vou evocar um substantivo comum, tá? O professor nos orientou. Notem que também eu tenho uma frase declarativa, não tem ponto de interrogação nem ponto de exclamação. Então você pode ou colocar o pronome antes do verbo, ou colocar o pronome depois do verbo, na chamada posição enclítica. As duas frases estão corretas. Fechou? Então, um aspecto da facultatividade, a presença do substantivo comum ou do substantivo próprio. Outra coisa muito importante, que também vai levar em consideração o fato, tá? Desta oração ser uma oração adverbial ou o fato dela ser uma oração interrogativa ou exclamativa. Nesses casos, a próclise é obrigatória, meus amigos. Agora, se antes do verbo estiver o pronome pessoal, e eu posso dizer que o pronome pessoal pode ser tanto do caso reto como o pronome de tratamento, a colocação do pronome é facultativa, tá? Então, notem, eu posso dizer que eu me confundi, como eu posso dizer que eu confundi-me. As duas estão corretas, certo? Próxima. Você me conquistou, Florzinha. Então, a Florzinha me conquistou. Ou eu posso dizer que você conquistou-me, entendeu? Então, no caso aqui, havendo um pronome pessoal, a colocação do pronome oblíquo se torna facultativa. Eu posso colocar o pronome depois do verbo ou o pronome antes. As duas estão corretas. Existe uma facultatividade, colega, que ela é uma facultatividade extra, tá? É dificilmente citada nas gramáticas, tá? Mas a gente considera também uma facultatividade. Funciona assim, ó. Caso antes do verbo haja uma conjunção coordenativa. Por quê? Porque na conjunção subordinativa, colega, a próclise é obrigatória. Então, havendo conjunção subordinativa, você não tem opção. Você tem que usar a próclise. O que é a próclise? Pronome antes do verbo. Então, ela falou que me ajudaria. Que me ajudaria. Por causa do que é uma conjunção subordinativa, a próclise é obrigatória. Agora, havendo conjunção coordenativa, também teremos uma facultatividade, tá? Então, dá uma olhada aqui. Era minha... Ah, não, acho que eu tenho uma frase antes aqui. Vamos lá? Era um homem ruim, mas me ajudou muito, tá? Você pode até achar ele um cara ruim, mas ele me ajudou. Ele mais me ajudou. Tá vendo mas? O nosso interlocutor preferiu a próclise. Tá correto. Agora, se ele escrevesse assim, ó, era um homem ruim, mas ajudou-me muito, também estaria correto. Por quê? Porque essa colocação ela se torna facultativa. Olha outro caso aqui. Era minha parente e me odiava mesmo assim. E me odiava. Eu posso dizer também que ela era minha parente e odiava-me mesmo assim. Entendeu? Então note que tanto a conjunção e quanto a conjunção mas, o porquê você tem que analisar, porque existe o porquê subordinativo causal e também o de finalidade, e existe o porquê que é explicativo, aí você vai ter que analisar, tá? Mas sendo uma conjunção coordenativa, a colocação é facultativa, tá bom? José, vamos para o exercício? Vamos lá. Prova, né? Sesgran Rio, Unirio, assistente administrativo, que foi uma prova em nível médio, aconteceu no dia 26/6/2016. Essa foi a questão 14 da prova, você pode checar lá. O pronome átono destacado está colocado de acordo com a norma padrão, porque veja, colocação pronominal é gramática normativa. Por isso a necessidade do gramática descomplicada, meu amigo. Vamos lá então?
Meu caro, me não engano. Aí, ó, tá tudo complicado aqui, né? Tá tudo errado. Primeiro, não pode começar a frase com pronome oblíquo, tá? No caso aqui, como tem o não, então você tinha que fazer assim, ó. Meu caro, não me engano dizendo que antigamente o tempo do carnaval era obrigatório. Não me, e não começando a frase com pronome oblíquo. Errado. Letra B. As pessoas não davam-se conta. Errado. Sabe por quê? Porque o não é uma palavra atrativa. Então, o pronome obrigatoriamente tem que ficar perto da palavra atrativa. Então, nesse caso, as pessoas não se davam conta de que o tempo do carnaval era obrigatório. Errado, cara. Errado essa. Errada essa. Olha outra. Quando o tempo do carnaval era obrigatório, tá vendo a frase temporal? Mas o pronome oblíquo não está na frase temporal. Se ele estivesse aqui, a próclise seria obrigatória. Onde que ele está? Meu pai me levava a bailes. Notem que pai é um substantivo comum. Então estaria correto dizer que o pai, meu pai levava-me a bailes, ou meu pai me levava a bailes de fantasia. A bailes à fantasia. Supostamente, a alternativa correta é a letra C. Entendeu por quê? Porque quando eu tenho substantivo comum ou substantivo próprio, eu posso colocar o pronome antes do verbo ou depois do verbo. Aquilo que a gente chama de próclise ou aquilo que a gente chama de ênclise. Ela é facultativa. Como é um caso de facultatividade, a alternativa correta é a letra C. Letra D. O tempo do carnaval era obrigatório, mas não havia deixado. Tem uma regra que diz que eu não posso colocar o pronome oblíquo depois do particípio. Então, o correto seria, mas não me havia deixado ou não havia me deixado. As duas estariam corretas, tá? Agora, esse formato aqui, impossível. Letra E. Os foliões divertiriam-se. Aqui é um caso de mesóclise, colega. Diz a gramática normativa que, havendo o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você obrigatoriamente tem que acionar a mesóclise. Aí o que você faz? Você interrompe o verbo no R, coloca o pronome na interrupção e termina o verbo. A forma correta seria divertir-se-iam, mas se soubesse que o tempo do carnaval era obrigatório. Fechou? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Gramática Descomplicada, tá bom? E semana que vem nós retornamos. Um abraço e até a próxima.